Já aconteceu lá na Proada, está acontecendo aqui. Isso quer dizer uma coisa, sabe o que é? Hã? Alguém falou aí.
Aleluia! Quando o Espírito Santo se manifesta, nem a internet resiste, irmão. Você não falou aleluia porque você não creu. Vocês estão bem? Vamos orar? Já que o som parou antes da hora, vamos entender aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco através da sua palavra, a palavra que ele nos deixou. Eu estou com uma palavra no meu coração que eu queria compartilhar com você. Amém? Alguém quer orar? Amém. Um por vez. Glória a Deus. Ora aí. Glória a Deus. Deus querido, Deus amado, diante da tua presença, Senhor Jesus Cristo, nos colocamos aqui, esta casa, essa família aqui ao qual você faz presente, meu Deus, a família Manancial, aos irmãos que vieram aqui congregar, papai querido e papai amado conosco, Espírito Santo, que não seja eles, mas que seja boca de Deus aqui nesta terra, que seja o Espírito a falar com a tua igreja, Deus querido e Deus amado, abençoa Jesus, unja, derrama da tua graça, derrama da tua misericórdia, vai de encontro, Senhor, com cada coração, triste, coração dorido, Senhor. Visita também as pessoas agora, Pai, ao qual estivemos hoje lá, visitando as pessoas que estavam nos hospitais. Vai de encontro também com aquelas almas, Senhor, meu Deus, que estão sedentas por Ti, necessitando, Senhor, meu Deus, de uma resposta, Senhor. Pela fé eu creio, Senhor, e o Senhor não só se faz presente aqui, mas estará lá também, está lá, Senhor, fazendo, Senhor, meu Deus, o sobrenatural, o mover do Espírito, Pai. Abençoa também, Senhor, a vida de todos os cooperadores que vieram, Senhor, e vem falar através da Tua palavra que usa o Teu servo, Senhor, nesta casa. E no nome de Jesus, ó Pai, essa palavra tem o endereço certo, Senhor. É a Tua boa, perfeita e agradável vontade sobre esta casa e sobre a vida de todos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pode sentar. Eu não sei quem está com o Bíblia aí, mas se você quiser abrir comigo, Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Nós vamos ler do 2 em diante. Quando você achar ali, fala amém. Abacuque 2, 2. Capítulo 2, versículo 2. 2:2. Capítulo 2, versículo 2. Só escutei um amém até agora. Amém? Vamos ver? Vamos ver. Amém? Amém. Você pode se concentrar nessa meia hora. Eu vou gastar meia hora hoje com você. Mas eu queria que você não se distraísse. Aleluia, Deus. Estou vendo bastante gente dispersa. O Espírito Santo quer falar hoje, amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Abacuque, capítulo 2, versículo 2 em diante. Diz assim: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão. Ei! Escreve a visão. Glória a Deus. Vou repetir, irmão. Escreve a visão. Aleluia. E torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Glória a Deus. Porque a visão é ainda para o tempo determinado. Irmãos, porque a visão é ainda para o tempo determinado. Aleluia. Mas se apressa para o fim, não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Glória. Irmãos, esse texto é muito precioso. E nós vamos gastar essa próxima meia hora para dar uma esmiuçada nele. Sabe? A visão é sempre, a visão de Deus para a nossa vida é sempre para um tempo determinado. E sabe qual é o problema? Nós não gostamos de falar sobre isso. Quem que já recebeu a palavra de Deus? Só eu? Eu mesmo já liberei a palavra de Deus para muitos aqui. É ou não é verdade? Só que nós precisamos entender, irmãos, que existe uma fase
da caminhada cristã, que a partir do momento que Deus fala, nós precisamos aprender a esperar. Vou repetir. Existe uma fase na nossa caminhada cristã que é uma fase de espera. E a maioria de nós gosta de falar sobre o dia que Deus liberou uma palavra. A gente gosta de uma promessa. Eu gosto. Você gosta? A gente gosta quando Deus usa um profeta. É maravilhoso receber uma palavra de Deus. E aí nós vamos num culto, talvez um culto como esse, onde Deus confirma a palavra, através da boca de uma outra pessoa. Já aconteceu com você? Sim. Você vai em um determinado ambiente e alguém libera uma palavra. Depois você vai em outro lugar, um tempo depois, um outro profeta libera a mesma palavra. É uma confirmação de Deus. E aí nessas visitações que o Espírito Santo nos permite ter, a gente geralmente tem uma sensação diferente, física. Não é assim? É um calor, é um arrepio. Mas existe um lugar entre a promessa e o cumprimento da promessa que quase ninguém suporta permanecer. E esse lugar se chama espera. E por que a espera existe na vida do crente? Se Deus já falou, por que já não se cumpre imediatamente? Por que é tão difícil para nós continuarmos crendo na palavra recebida? Simplesmente porque ela não acontece no momento que a gente deseja. São essas questões que eu queria refletir com você aqui hoje. É muito difícil, muitas vezes, a gente continuar acreditando numa palavra recebida, porque as coisas não estão acontecendo no nosso tempo. Às vezes pode passar meses, anos, até décadas. E aí, irmãos, eu não sei se você tem essas experiências, mas eu tenho uma experiência quando Deus fala comigo. Quando Deus fala, dá uma orientação para você ir para algum lugar, sair de algum lugar, você fica esperando Ele falar o resto. Quando Deus visitou Abraão, Ele falou assim, sai-te da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Ele não mostrou para onde Abraão ia. O que Abraão teve que fazer primeiro? Dar o primeiro passo. E Deus parece que tem uma didática com a gente exatamente como um tabuleiro, onde tem aquelas casinhas que nós vamos passo por passo. E à medida que a gente caminha na direção do que Ele falou, da promessa recebida, aí sim Ele vai dando a direção dos próximos passos. E aí a nossa mente é usada por Satanás para duvidar da palavra recebida. Simplesmente porque Deus não está se movimentando no nosso tempo. Então hoje eu não queria falar sobre receber promessas. Essa foi a palavra do nosso culto de inauguração lá do nosso prédio. Nós inauguramos a nossa igreja, enfim. Deus preparou o local ideal e providenciou todas as coisas. E agora esse domingo nós vamos começar a ter os cultos de domingo. Pela manhã e à noite. 9h30 da manhã e 18h30. Vocês estão convidados para ir. Eu vim falar hoje não sobre promessas. Eu vim falar sobre a fidelidade de Deus. E eu queria que você tentasse entrar nesse lugar para você entender o que o Espírito Santo está querendo nos comunicar. Porque permanecer fiel quando Deus já falou, mesmo com as coisas não acontecendo, é o maior desafio que a gente tem. Muitas pessoas têm palavras liberadas e elas acabam não entrando nesse lugar de receber as promessas porque elas não esperam. Você está entendendo? Talvez você esteja num ambiente aqui onde ainda falta muitos meses para você terminar o seu tratamento. E aí vem um homem de Deus aqui, põe a mão na sua cabeça, inspirado pelo Espírito Santo, e fala assim, Deus vai te usar. E aí você já quer sair sendo usado no dia seguinte. Mas Deus ainda não te construiu por dentro. E aí Ele está impedindo que você, ao cumprir a missão que Ele tem, sem estar preparado, seja destruído. Ele não quer a sua destruição. Então Ele fala para você assim, olha, eu vou te usar, mas você precisa aprender a esperar. Então permanecer na espera
É um processo muito difícil, mas eu vim aqui essa noite dizer para você, não solte a palavra que Deus colocou sobre a sua vida. Acho que você não entendeu. Não solte a palavra que Deus colocou sobre a sua vida. Eu vou repetir, irmãos. Não solte a palavra que Deus colocou sobre a sua vida. Se Ele falou, vai acontecer. Mas existe um processo. E aí nós precisamos entender o contexto de Abacuque. Irmãos, Abacuque vivia um dos períodos mais sombrios de Judá. Naquela época havia muita violência, corrupção, injustiça. E quando eu comecei a refletir sobre esse texto, eu até pensei que a gente estava falando do Brasil dos momentos de hoje. Parece que as coisas não estão no lugar certo. Muitas vezes nós que estamos andando no caminho do Senhor, temos mais dificuldade do que aqueles que não andam. Você não tem essa impressão às vezes? Sim. Sabia que isso é verdade? Porque quando nós estamos no time de Deus, no time de Jesus, o inferno se levanta. Então alguém que diz que é crente, mas não enfrenta oposição, tem algo errado. A oposição para quem é crente vai existir, irmão, simplesmente porque a gente não serve Satanás. E se a gente serve a Deus, o inferno se levanta. Então o Abacuque, ele olha para tudo aquilo que está acontecendo e ele faz uma pergunta que talvez a gente esteja se fazendo no dia de hoje. Até quando, Senhor? Até quando? E é uma pergunta que nasce da dor que ele está sofrendo, porque ele não entende aquela situação. Mas ele não foge de Deus. Ele se apresenta diante de Deus e começa a conversar com Ele. E fala, Senhor, até quando? E isso é uma coisa muito poderosa para a gente aprender com Ele. Por quê? Porque quem tem fé, irmãos, também pode ter dúvidas. A gente tem mania, às vezes, de pregar, né? Que se Deus falou, você não pode duvidar. E é uma verdade, a gente precisa buscar esse lugar. Mas se a gente analisar mesmo, sempre que Deus fala, surge uma pergunta. Mas Senhor, o Senhor está dizendo que eu vou para as nações. Mas eu vou sair daqui depois do tratamento e eu não tenho sequer uma casa para morar. Ah, irmãos, Deus tem um processo. A diferença então do incrédulo para o crente é que quando surge a pergunta na cabeça do incrédulo, ele vai embora. Ele não espera. Já o homem de Deus, quando pergunta, ele permanece. Ele permanece esperando a resposta. E então Deus responde para Abacuque. Deus diz que está trabalhando. Mesmo Abacuque não conseguindo enxergar o trabalho de Deus. E aqui nós temos um princípio que nós precisamos entender. Deus nunca começa a agir quando nós percebemos. Irmãos, muitas vezes nós só vamos ver o resultado do trabalho de Deus que começou antes. Eu falava hoje lá na Proada, uma outra palavra que eu estava ministrando, sobre esse processo de Deus, da liberação da promessa ao cumprimento dela. Sabe como que se chama esse período? Entre a promessa e o cumprimento? Obediência. É nesse caminho da liberação da promessa até o cumprimento dela que nós somos provados por Deus. Deixa eu te falar, Deus não derrama na vida de ninguém sem antes entender o coração dessa pessoa. Ele quer entender que você está, de fato, preparado para carregar aquilo que Ele tem para você. E muito mais do que aquilo que Ele tem para você e para mim, é aquilo que Ele tem através de você e através de mim. Irmãos, demorou 11 anos da primeira palavra que eu recebi, que eu seria pastor, para a gente fundar uma igreja. 11 anos. E sabe por quê? Porque eu atrapalhei o processo. Então a gente fala assim, nada pode impedir os planos de Deus. É verdade, acredite nisso. Mas a gente pode atrasar. Se a gente não souber se posicionar na palavra recebida, a gente pode atrasar. Então a gente precisa entender quando Deus libera uma palavra, Ele já está agindo antes de liberar a palavra. Mas Ele está agindo muito antes da coisa acontecer. Muito antes.
Então, o primeiro ponto que a gente entra é que a maior prova da fé não é receber a palavra. A maior prova de fé que nós vamos viver na nossa vida é a gente continuar acreditando na palavra, mesmo quando a gente olha e as coisas não estão acontecendo. Eu não sei se você está comigo aqui. Amém. Então, Deus manda Abacuque escrever a visão. E por quê? Porque Deus conhece o nosso coração, irmãos. Ele sabe que o tempo vai desgastar a nossa confiança. O tempo vai desgastar a nossa fé. As circunstâncias vão tentar apagar aquilo que Deus já falou. E aí nós caímos num problema que nós queremos ficar ouvindo a mesma palavra várias vezes. Não precisa, irmão. E se você pedir, Deus é tão bom que Ele vai falar de novo. Você já foi num ambiente que você fala assim: Senhor, eu vou lá na frente no momento do apelo, me confirma, Pai. Mas você já ouviu essa confirmação 50 vezes. E Deus continua confirmando. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus quer te usar. Tá? Glória a Deus. E a palavra escreve no hebraico, do escrever nas tábuas, não é só a ideia de escrever para registrar. Não é. É escrever para tornar permanente. É algo que você escreve e não apaga mais. É como se Deus dissesse para nós: o dia chegará em que suas emoções tentarão negar aquilo que eu já falei. Mas nesse dia, volte para a palavra. Aleluia. Irmãos, o inimigo é astuto. Por isso que muitas pessoas abandonam a palavra recebida antes do início do cumprimento dela. Então o problema nunca foi Deus deixar de falar. Porque Deus falou, vai falar hoje e vai continuar falando amanhã. O problema é nosso, que deixamos de lembrar o que Ele já falou. E deixamos de acreditar na promessa recebida. Sabe? Surge uma pergunta na cabeça de muitos. Eu já fiz essa pergunta. Se Deus prometeu e Ele vai cumprir, por que é que então Ele não entrega logo? Por que Ele permite esse tempo todo passe? Será que Ele gosta de nos fazer sofrer? Porque a gente já entendeu que Ele quer nos preparar para receber a promessa. Mas será que nesse ato de tempo Ele quer fazer com que a gente entre em sofrimento? Será que Deus é sádico? Não. Não é sobre isso. É porque existe algo muito maior do nosso entendimento que já está acontecendo. Irmãos, as coisas já estão se movimentando para o cumprimento do propósito. Existe um propósito em toda a espera, em todo o processo de Deus. Nós precisamos entender definitivamente, irmãos, que Deus não trabalha só na promessa. Deus trabalha naquele que vai receber a promessa. Senão a gente não suporta. A palavra de Deus diz que quando Deus quer derramar um vinho novo, o que Ele faz? Ele constrói o que primeiro? Um odre novo. E eu não sei se você entende essa figura, mas o odre é feito de couro. E o couro velho não aguenta a fermentação do vinho novo. Quando você coloca um vinho novo, vinho mesmo, num odre velho, de couro velho, ele se estufa e ele rasga. Por isso que o couro tem que ser novo. Para quando o vinho novo entre, o couro dê conta de sustentar aquele vinho. Essa é a figura que Deus quer nos mostrar. Então Deus não está preocupado com a velocidade do cumprimento da promessa. Ele quer forjar o nosso caráter nesse período de silêncio. Irmãos, eu queria que você entendesse isso. Porque isso vai tirar de nós essa ansiedade maldita. Pode reparar, irmãos, nos dias de hoje a gente tem pessoas depressivas que vivem no passado, ou nós temos pessoas ansiosas que vivem no futuro. É ou não é assim? E o presente? A pessoa não vive. Então, ou a pessoa é deprimida, ou a pessoa é ansiosa. Ou ela está tomando antidepressivo, ou ela está tomando ansiolítico. Sabe? Não dá para viver assim. E aí nós precisamos entender o período de silêncio. Porque o compromisso de Deus, irmãos, é com a nossa transformação. Não é com a bênção que Ele quer nos entregar e que a gente quer receber. A bênção é consequência do caráter forjado nele.
Eu sei que é difícil, eu sei que é uma palavra que não anima muito você. Mas eu vim aqui dizer para você que enquanto você ficar brigando com Deus, você vai permanecer exatamente no mesmo lugar que você está. Você sabe por que teve gente que teve que perambular 40 anos no deserto? Porque teve que aprender. E pior de tudo é que teve gente que não entrou na terra prometida. Passou 40 anos e não aprendeu. E se a gente olhar para alguns personagens da Bíblia, nós precisamos entender a didática de Deus. Se a gente olhar para a vida de José, José teve um sonho e recebeu uma revelação. Você conhece a história. Só que se Deus colocasse José imediatamente no governo do Egito, o que ia acontecer com ele? Ele ia ser um cara orgulhoso. Ele ia achar que ele era alguma coisa. E aí Deus permite o poço. Deus permite a escravidão. Deus permite a prisão. Você conhece a história. E então, irmãos, nós precisamos entender que Deus não atrasa a promessa. Ele só está sincronizando a promessa com a maturidade nossa de receber a promessa. Eu acho que você não está entendendo. Estão muito quietos, eu estou preocupado. Amém. Eles não são assim não, viu, Emerson? Eles estão encabulados com a sua presença. Aqui é fogo puro, aqui é glória, glória, aleluia. A espera, irmãos, é uma escola. E há lições, muitas das lições que nós precisamos aprender de Deus, que nós não aprendemos na liberação do milagre. Nós aprendemos na espera, na dependência, na perseverança, na oração, na humildade. Aleluia. É esse o lugar de ensino de Deus. É na espera que nós descobrimos que Deus basta. É na espera, irmãos, que nós somos forjados para sustentar o que Deus quer nos entregar. E enquanto muitos pensam que Deus está preparando um milagre, na verdade Deus está nos preparando para recebê-lo. Você entende isso? Mas existe algo que nos machuca profundamente, que não é só o tempo da espera, mas é o silêncio de Deus. Irmãos, eu tenho tido experiências em Deus difíceis de explicar. Falei para o Emerson vindo para cá. A impressão que eu tenho é que eu estou meio anestesiado. Tanto que Deus tem falado comigo. Mas tem situações na minha vida pessoal que eu pergunto e Deus não responde. E aí eu fico sem entender. Falo, Senhor, mas por que o Senhor está me falando tanto sobre tantas coisas? Algumas que eu nem estou perguntando. E tem outras que eu estou clamando por uma resposta e o Senhor não me responde. E aí o Espírito Santo falou fortemente no meu coração. Porque não chegou a hora. Não é hora de você ter a resposta para a sua pergunta. Sabe, muitas das respostas das nossas perguntas podem nos destruir. E por isso Deus não libera. E aí a gente não pode ter um comportamento de desistência porque Deus está quieto. Nós precisamos entender o silêncio de Deus, o significado desse silêncio. E o texto nos ensina, ele diz, o justo não vive do que vê. O justo vive pela fé. Então nós, como justos, devemos viver pelo que Deus falou. Sabe, essa frase, mas o justo vive pela fé, atravessou os séculos. Ela foi citada pelo apóstolo Paulo, em Romanos, em Gálatas. Ela foi citada pelo autor de Hebreus, que eu particularmente acho que é Paulo também, mas a Bíblia não conta quem é. E por quê? Porque Deus estava estabelecendo um princípio eterno. O justo não pode viver das circunstâncias, da economia, dos sentimentos, das notícias. O justo tem que viver pelo que Deus já falou. Ah, irmãos, eu teria jogado essa cadeira para cima. Então a gente precisa observar uma coisa. A promessa não é o centro do que Deus quer nos ensinar. Do que Deus quer nos derramar. Quer derramar em nós. Não é. O centro é Ele próprio. Glória a Deus. E porque Ele é o centro e Ele é fiel, então nós podemos crer que vai acontecer. Glória a Deus. Independe do tempo.
Não importa que você ache que está passando muito tempo. A promessa de Deus não é algo corruptível, irmãos. Não é algo que se perde. A gente pode perder dinheiro, pode perder posição social, a gente pode perder amigos. Mas a promessa de Deus a gente não perde. Enquanto Deus continuar sendo Deus, a palavra derramada continua de pé. Nós só precisamos aprender a esperar. A Bíblia declara: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então o problema nunca foi a promessa. O problema sempre foi conseguirmos permanecer vivos espiritualmente até o cumprimento da promessa. Não esfriar a nossa fé pelo tempo de espera. Nós não podemos esfriar a nossa fé e cair num lugar de incredulidade, porque a gente não está vendo se cumprir a palavra recebida. Irmãos, vai acontecer. E aí a gente entra num grande confronto. Vamos olhar para a igreja. Irmãos, presta atenção nisso. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós vivemos uma igreja hoje que vacila muito a sua fé. Se não tem um show, se o Espírito Santo não vem, se não tem aquela sensação, a pessoa já acha que o culto não foi bom. Mas sabe qual é a verdade? Às vezes Deus não está se movimentando para dar tempo da gente olhar para nós mesmos, entender o que Ele quer de nós. Então, foi Deus que disse que acabou a promessa que Ele derramou sobre você? Não. Então esqueça, irmão. Se foi Deus que disse que vai acontecer, vai acontecer. Se não foi Deus, não dê ouvidos. Não acredite nessas vozes, nessas muitas vozes que vão dizer para você que acabou, que a promessa não vai se cumprir, que você já está velho para isso. Ah, irmão, é só olhar para a Bíblia. Quantos homens muito velhos de idade Deus usou? A gente pode falar aqui a noite inteira sobre eles. Então essa voz da ansiedade, a voz do medo, a voz das circunstâncias, a voz das pessoas, essa voz que fica na nossa mente, nos incomodando, dizendo: olha, você recebeu uma promessa, mas não está acontecendo. Olha, o tempo está passando e as coisas não estão mudando. Olha, quanto mais você se envolve com as coisas de Deus, pior fica a sua vida. Quer saber de uma coisa? É verdade. Quanto mais nós nos dedicarmos às coisas de Deus, irmãos, mais oposição nós vamos receber. Nós vamos enfrentar. Porque nós guerreamos do lado certo. A gente vai sempre vencer. Mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil. A Bíblia não apresenta um evangelho de conquistas e vitórias. Isso é coisa de coach, irmão. A Bíblia apresenta um caminho de renúncia, de negação de si mesmo. Jesus falou, Lucas 9:23, você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, toque sobre si a sua cruz e siga-me. Essa é a promessa de Deus para nós. Então a gente precisa entrar nesse lugar, ficar em silêncio junto com Deus, se posicionando naquilo que Ele já disse, porque ninguém pode cancelar aquilo que Ele já determinou. Sabe, eu não sei quanto tempo faz que Deus falou com você sobre alguma coisa. Eu não sei quanto tempo faz que Deus liberou uma palavra sobre a sua vida. Eu não sei. Talvez 6 meses, 2 anos, 10 anos. E talvez no seu secreto você já tenha tido conversas difíceis com Deus. Senhor, mas eu não aguento mais esperar. Mas eu quero dizer que eu vim aqui te dizer algo essa noite. Glória a Deus. Enquanto você pensa que Deus está em silêncio, Deus continua trabalhando em seu favor. Recebe isso no seu espírito. Recebe isso no seu espírito, porque anjos estão sendo enviados. As portas certas estão sendo preparadas. As pessoas corretas estão sendo posicionadas no seu caminho. Sabe, nesse momento existem coisas acontecendo que você não se dá conta,
para o cumprimento do seu propósito, do propósito que Deus tem na sua vida. Há situações no silêncio que Deus está alinhando, irmãos, para que a gente mesmo não estrague o cumprimento da promessa. Sabe, a palavra de Deus não envelhece. A palavra de Deus não perde validade. O relógio pode mudar, os governos podem mudar, as pessoas podem mudar, as estações podem mudar, mas aquele que prometeu continua assentado no seu trono. E Ele é soberano sobre todas as coisas. Então não importa o tempo, vai acontecer. E aí você está pensando assim, mas eu estou cansado. Eu recebi a palavra há muito tempo, não acontece nada. Irmãos, é o tempo do preparo. Esse tempo é o tempo necessário. Os anos podem ter se passado, mas escute. Não é porque nós ainda não vimos a promessa acontecer, que Deus ainda não fez a promessa se cumprir. Deixa eu te contar uma coisa. Está tudo pronto. Antes das coisas se manifestarem no mundo natural, irmãos, o mundo espiritual já está feito. Sabe qual é o problema? Assim como Deus falou na criação e tudo apareceu, nós precisamos acreditar. Tudo que Deus criou pela palavra. Deus prometeu, Isaac nasceu. Deus mostrou o som para José, o trono chegou. Deus ungiu Davi, depois veio a coroa. Irmãos, nem os irmãos de Davi entenderam. Mas ele, quando o profeta Samuel foi lá, ele, franzino, o menor de nós. Vocês conhecem o texto. Então existe um intervalo, irmãos. Existe um intervalo entre a promessa, entre a palavra recebida e o cumprimento dela. Existe um tempo, existe um modo, Deus tem uma forma de trabalhar. Então eu vim aqui essa noite, irmãos, para dizer para vocês, se Deus prometer, Ele é fiel para cumprir. Nós precisamos parar de vacilar a nossa fé, porque nós queremos que Deus se movimente no nosso tempo. Deixa eu te falar, Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. Amém. Nós precisamos entrar em um lugar de descanso. Nós precisamos entrar em um lugar de confiança plena naquilo que já foi liberado sobre a nossa vida. A palavra que Deus dá, ela não volta atrás, irmãos. Vai se cumprir. Eu sei que muitas vezes esperar é difícil. Eu passo por isso também. Mas sabe, quando eu vejo todas essas coisas se cumprindo em relação à questão ministerial que Deus colocou na minha mão, eu tenho a convicção de que Ele já tinha tudo pronto. Irmãos, para servir de testemunho para vocês. A partir do momento que eu participei da convenção lá do Mevan em Santa Catarina, e eu recebi a bênção para ser Mevan em Taubaté, de forma totalmente inesperada, porque para você ser Mevan, você tem que ser um pastor formado em Itajaí. Mas eu já vinha caminhando com o apóstolo Luiz Hermínio há 2 anos. E aí numa convenção com 10 mil pessoas, ele me pega de surpresa, libera uma palavra sobre mim, no sábado, e no domingo de manhã ele me chama a mim e minha esposa, e fala, olha, eu sei que Deus quer que vocês abram uma igreja lá, para você dar continuidade no trabalho que você faz nas ruas. E eu estava esperando o Espírito Santo falar comigo, ele falou, e eu quero abençoar você de ser Mevan em Taubaté. Rompendo uma regra que ele mesmo tinha colocado, porque o Espírito Santo mandou. E aí nós saímos de lá com essa missão de plantar a igreja, e começamos de forma assim, muito incisiva, a procurar o prédio. E todo prédio que a gente ia ver para alugar, não dava certo. Ou o aluguel era fora do que a gente podia pagar, ou o aluguel era bom, mas o prédio era ruim, ou o aluguel era bom, o prédio era bom, mas não tinha estacionamento, ou o aluguel era bom, o prédio era bom, tinha estacionamento, mas o tempo de contrato era ruim, ou a garantia exigida era ruim. Cada hora era um problema.
E aí, passado praticamente um mês, 40 dias de procura, eu vou para um evento em Campinas, a convite do meu pastor, e quando eu chego lá, ele me pergunta, Temer, e o prédio? E eu, Temer, e aí, como é que estão as coisas? Você estava? E aí eu falei assim, nós estamos procurando. Ele falou, então para. Aí eu tomei um susto. Mas será que ele mudou de ideia? Ele falou, para, só adora. Ei, eu vim aqui dizer para você essa noite, só para e adora. Glória a Deus. Glória a Deus. Ei, para, irmão, de querer uma resposta. Só adora. Se Deus falou, vai acontecer. E sabe qual foi o resultado da gente parar de buscar? Deus mostrou para ele. E com a maior facilidade do mundo, a gente conseguiu negociar o aluguel, negociar o tempo de contrato, negociar a garantia. E nós pegamos a chave. Glória a Deus. Mas porque a promessa de Deus tinha mudado? Não. Não. Mas eu parei de querer colocar a minha mão para fazer algo que Deus que tem que fazer. Glória a Deus. Muitos de nós, irmãos, estamos querendo acelerar as promessas de Deus e nós estamos atrapalhando o que Deus quer fazer. Eita glória. Já está pronto. Glória a Deus. Nós precisamos tirar a nossa mão. Se Deus falou, irmãos, vai acontecer. Eu vou repetir para você. Se Deus falou, vai acontecer. Então eu queria te convidar a ficar de pé. Hoje eu não queria fazer um apelo. Eu vou colocar o louvor de novo, vamos ver se a internet ajuda. Hoje eu não queria fazer um apelo apenas para quem precisa de um milagre. Eu sei que alguns aqui precisam. Hoje eu queria fazer um apelo para aqueles que estão cansados de esperar. Aqueles que começaram a acreditar mais nas circunstâncias que o mundo mostra do que na palavra que recebeu. Aqueles que em algum momento estão pensando em desistir. Irmãos, eu queria que você viesse aqui à frente, se jogasse aqui. Não para receber uma palavra nova, mas para que reacenda em você a confiança daquilo que Deus já falou. É hoje que Deus vai curar você dessa ansiedade, irmão. Deus não quer te ver ansioso. Deus já está fazendo algo novo na sua vida. Você só não percebeu. E eu queria que você prestasse atenção enquanto você fecha seus olhos e curva sua cabeça. Nesse louvor que Deus preparou para mostrar para você que já está pronto. Já está pronto. Nós precisamos enxergar que já está pronto. Ei! Já está pronto. Glória a Deus. A espera faz parte, irmão, do processo, da promessa. Mas já está pronto. Aleluia. Aleluia. Ouço uma voz que vem do céu. Profetiza. Aleluia. Sobre esse vale eu já posso ver. Obrigado. Eu já posso ver. Obrigado, Senhor, pela sua presença, Jesus. Dizendo profetiza sobre esse vale. Aleluia. Eu já posso ver. Glória a Deus. Algo novo começou. A nova estação chegou. Ouça o barulho. Ah, Jesus. Obrigado, Pai. Algo novo começou. A chave virou. Ouça o barulho. Algo novo começou. Uma porta se abriu. Ouça o barulho. Libera com a sua boca a palavra de Ouça o direção a Deus. barulho. Santo, 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 Ouça Senhor. o barulho. Senhor, tu és santo, Pai.
tua santo. Venha sobre nós. Venha sobre nós. Libera com a sua boca se você ora em línguas. Chica, lá, 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 Dizendo profetiza sobre esse vale. Eu já posso ver. eu posso Deixa eu ver. ver. Oh, aleluia. Dizendo profetiza sobre esse vale. Eu já posso ver. Oh, Jesus, eu posso ver o cumprimento das promessas. Aleluia. Ah, Jesus, eu já posso ver.
velocidade, da constância. Aleluia. Aleluia. Recebe o seu Espírito, meu irmão. Nós somos essa geração. Nós somos essa geração que recebemos uma palavra e que permaneceremos até o cumprimento dela. Não importa que Deus não está agindo na nossa visão, Ele já está fazendo acontecer. Já aconteceu nas regiões celestiais. Declara vitória, declara vitória. Já está feito. Já está feito em nome de Jesus. Recebe no seu Espírito. A palavra liberada já se cumpriu. Ela já se cumpriu. Aleluia. Aleluia. Jesus seja louvado. Graças a Deus. Graças a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Pensam demais, se Deus permitir. Daqui 15 dias estaremos de volta aqui para ter um momento de volta da palavra. Estão convidados para participar dos nossos cultos. Fala para o pastor Robson preparar um carro aí, levar o pessoal. Vai ser uma alegria receber vocês lá. Amém? Amém. Em nome de Jesus.